fazer uma rotina de escrita sem se odiar muito no processo? Bom, galera, então, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada pra fazer isso, mas eu estou tentando, entendeu? Então a gente vai de experiência pra experiência e se funcionar pra vocês, maravilha. Então, eu vou falar o que funciona pra mim. Primeiramente, gente, olha esse lookinho aqui, é porque eu tô atrasada pra ir pra academia. Pausa pro meu óculos. Então, galera, pra começar, o que acontece? Quando a gente vai criar um hábito, o importante é você saber qual hábito que você quer criar, né? Ah, eu sei que parece meio óbvio, mas, ó, vamos botar o seguinte. Por exemplo, eu escrevo no meu caderninho dos sonhos todos os dias. Eu queria escrever assim que eu acordasse, mas nem sempre eu consigo fazer isso. Às vezes eu faço porque eu tenho medo de esquecer os sonhos, então eu anoto praticamente assim que eu acordo. Mas às vezes eu não faço isso porque eu vou fazer outra coisa, então eu acabo escrevendo de noite. Então eu acho que o essencial é você definir primeiro o horário em que você quer fazer aquilo, né? Aquele hábito que você quer fazer, inclusive da escrita. Então assim, escrever comigo quando eu acordo não dá muito certo, mas eu consigo escrever de noite, então de certa forma eu tenho o hábito de escrever de noite, principalmente antes de dormir, entendeu? Aí o cérebro já associa. Segunda coisa, gente, não bota métrica impossível, entendeu? Ah, eu vou escrever 50 páginas no dia. Tá, pode ser exagero. Tipo, eu vou escrever 10 páginas no dia. Cara, vai ter dia que você vai escrever 10 páginas, vai ter dia que você vai escrever 50, vai ter dia que você vai escrever só uma, entendeu? Porque depende do dia. Então, como é que você coloca uma métrica que não é real, porque depende muito do dia? Gente, é impossível você não se odiar se você colocar uma coisa que você não vai fazer, entendeu? Por exemplo, eu acho que quando a gente vai escrever, por exemplo, um livro, eu não colocava muito uma métrica, assim, uma métrica quantitativa, mas eu gostava de falar, nossa, eu vou escrever tal capítulo, porque os meus capítulos eu estruturo, né? Eu coloco, no capítulo 1 vai ter, sei lá, apresentação do personagem, contextualização e blá. E aí eu coloco o que vai ter naquele capítulo, mas eu coloco, tipo, os pontos que eu quero abordar. Então, o capítulo eu sei que vai ter aquilo. Como eu vou desenvolver, os 500. Então, eu não tenho noção de quantas páginas vai ter o capítulo, entendeu? Então, o que importa é eu abordar todos os pontos que eu queria e terminar o capítulo. Geralmente eu coloco um espaço de uma semana pra fazer, 3 dias ou uma semana. Depende da quantidade de coisas que eu quero abordar no capítulo, porque às vezes eu escrevo muito. E também depende da quantidade de coisas que eu tenho pra fazer na semana, entendeu? Então, por exemplo, se eu tiver, sei lá, já tem as coisas que eu faço normalmente, mas às vezes, sei lá, eu tenho que ir na rua, eu tenho que ir no médico, ou eu vou sair, não vou estar em casa. Então eu sei que essas coisas impactam porque nem sempre eu vou conseguir escrever primeiro num local barulhento, segundo em família, porque aí eu vou estar preocupada em fazer qualquer outra coisa menos escrever, a menos que eu esteja no modo não gosto de gente, entendeu? E terceiro, gente, isso não tá sobre o meu controle, entendeu? Eu posso me forçar a escrever? Posso. Mas, isso aí é papo de outra história. Enfim, outra coisa. Gente, não tem como você escrever sem se odiar se você simplesmente se força a escrever uma coisa que você não quer, entendeu? Não tô brincando. Eu percebi isso ontem, sim, eu me senti naquele molde. Quando um homem de 40 anos pensa algo que uma garota de 13 já tinha pensado. Porque o que acontece? Eu quero muito voltar a escrever stories, no geral, só que eu tenho uma listinha de coisas que eu anotei que eu gostaria de escrever, mas eu parei pra pensar, cara, eu acho que eu não quero mais escrever tudo isso aqui. Então eu acho que se eu for escrever, vai ser por obrigação. Mas eu tenho um problema de começar as coisas e não continuar, entendeu? Então é uma coisa que eu tenho que avaliar bem, porque não vai adiantar nada eu querer escrever outra história porque eu acho, nossa, essa história vai ser interessante, e eu não terminar a história, aí vai seguir o mesmo rumo das outras, entendeu? Mas eu acho importante, tipo, se eu não quero escrever aquela história naquele momento, eu não vou escrever. Mas isso não significa que a partir do momento que eu sei que eu tenho que escrever, eu vou ficar ao léu, entendeu? Eu vou me forçar. Infelizmente, tem que me forçar, porque às vezes eu não faço as coisas. Tem que me forçar a escrever, porque senão eu não funciono, entendeu? Mas isso aí vai de mim, entendeu? Se você não quiser se forçar a escrever, tudo bem. Mas eu funciono à base de, Lara, você vai sentar aqui, tipo na minha escrivaninha, que é onde eu geralmente sento, sentar na escrivaninha, abrir o tablet, abrir um documento no Docs e escrever. Eu tô tentando aprender a estruturar, não exatamente estruturar o que vai acontecer em cada capítulo, mas teve uma coisa que eu vi
né? Se eu não me engano, é da Paula Pimentel. Paula Pimenta, gente, que é minha escritora favorita. Gente, eu tava esquecendo até do nome da mulher. Sobrenome. Enfim. E aí ela falou que quando ela vai escrever o próximo livro dela, ela geralmente resume, entendeu? Tipo assim, não resume muito, mas ela estrutura, tipo, a história inteira. E aí ela disse que geralmente isso dá umas 2 ou 3 páginas, entendeu? Eu fico tipo pensando, caraca, o meu não dando nenhuma página. Se bem que eu não coloquei no Docs, então não tenho como saber. Mas enfim, eu tô tentando abordar isso porque eu acho que ficaria melhor. Não que estruturando cada capítulo individualmente não seja bom, mas eu tô tentando fazer assim pra ver se funciona comigo e aí depois que eu tiver o que eu quero na história inteira, eu faço. Porque às vezes eu penso no capítulo individualmente e tenho que pensar no que vai acontecer depois daquele capítulo, ao invés de pensar na história como um todo. Entendeu? E aí às vezes eu me passo. Mas enfim, é isso, tá? Vocês escolhem se vocês preferem estruturar o capítulo primeiro ou escrever um resumo da história inteira. Porque é isso, gente. Vocês não podem, tipo, odiar coisas que vocês querem escrever, o que vocês querem escrever. Porque eu estou tentando novos métodos. Por quê? Porque eu acho interessante inovar. Eu quero aprender o que é bom pra mim. E você tem que fazer o mesmo, entendeu? Eu não posso chegar aqui e falar, faça desse jeito. E você não vai gostar. Porque aí você vai se odiar. Entendeu? Então não faz sentido. Não faz sentido você se forçar a fazer uma coisa do jeito que você não faz. Porque fulano de tal falou que é pra fazer. Ou porque seu escritor favorito faz assim. Por exemplo, o Stephen King. Ele falou que geralmente, tipo, quando ele vai escrever história, eu acho que é mais uma estrutura de contos quando ele pensa nisso. Pelo menos pelo que eu entendi. Porque ele pensa, tipo, que fulano de tal vai fazer isso, isso e isso. E aí, com base, tipo, nesse fator, ele molda a história antes e talvez depois disso. Porque nem sempre é o que vai acontecer no final, entendeu? Às vezes é o meio. Ou então ele pensa, por exemplo, no livro sobre a escrita ele fala um pouco do processo de escrita de Carrie Estranha, que ele não estava acostumado com livros assim, porque era do ponto de vista feminino. Eu nunca li, entendeu? Então eu tô falando aqui abobrinha, com base no livro. E aí ele falou que ele pensou, porque uma menina com problema de menstruação, desperta poderes e não sei o quê. Tipo, esse era como se fosse o pontapé inicial, que eu acho que é basicamente nisso que eu começo a história. Entendeu? E aí, com base nisso, ele ia desenvolvendo a história. E às vezes eu acho que eu faço isso também, e é uma coisa que me atrapalha muito, que me impede, inclusive, de continuar a história. Porque eu penso no que vai acontecer no início, e eu costumo criar um backstory. Eu costumo pensar num background, enfim, no passado do protagonista. Eu gosto de pensar, tipo, o que leva fulano a agir assim, assado, o que aconteceu na família, se ele tinha um lar amoroso, se ele teve decepção amorosa, e pipipipopopô, entendeu? E às vezes eu me prendo muito nisso, e eu esqueço de como vai acontecer a história entre mais de um personagem, o que é um problema. Mas eu juro que eu tô tentando resolver. Mas enfim, é isso, entendeu? Resumindo tudo, gente, achem uma coisa que vocês gostam, um método de escrita que vocês gostem. Não é pra escrever igual fulano de tal, nem A, B, C, D. Segundo, estruturar capítulo ou escrever um resumo, gente, isso vai de você, entendeu? Terceiro, tem hábitos realistas. Não pensa muito, tipo, que eu quero escrever X páginas, porque às vezes você não vai poder. Quarto, não se force a escrever, a menos que você realmente funcione à base de se forçar a escrever. Porque se não for assim, não vai adiantar nada você se forçar a escrever. Você vai, vai se ferrar, entendeu? Então é isso. Eu acho que eu falei mais alguma coisa, mas eu não lembro. Mas no final é isso, tá bom, gente? Um beijo, cheiro.